Olá, boa noite, tudo bem? Obrigado pela sua audiência. Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde com o Ernesto Abercor e os seus convidados. Se a sua empresa está precisando de um software de gestão empresarial com ERP de qualidade, completo, robusto, que atenda todas as necessidades do mercado, procura lá erpflex.com.br. ERPFlex é o software em que está depositada toda a trajetória do Ernesto. É o software do Ernesto, com mais de 55 anos de experiência. Para todos os segmentos, para qualquer tamanho de empresa. Para obter mais informações, erpflex.com.br. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Carlos Seabra e Sérgio Maciel, o ABC da robótica. De acordo com os entrevistados, a tecnologia, a robótica, deve ser ensinada desde os primeiros passos. É uma entrevista que vale muito a pena e que gera diversos insights sobre o processo de educação no Brasil, o atual e para os próximos anos. Acompanhe agora. Pessoal, hoje eu estou aqui com duas pessoas. Entrevistar duas pessoas simultaneamente, o Carlos Seabra e o Sérgio Maciel. E nós vamos falar de um assunto super interessante, robótica. Basicamente é sobre isso que nós vamos conversar. Então, como primeira pergunta, assim, a robótica é uma coisa recente, quer dizer, já existe há algum tempo, mas ainda não está muito bem difundida, né? Principalmente nas escolas e todo esse processo que as crianças aprendem. Então, como é que você vê a robótica e a tecnologia, como é que vamos resolver esse problema de ensinar já para as crianças de como tudo isso aí funciona? Bom, embora nós estejamos ainda nos primórdios da robótica estar mais disseminada na nossa sociedade, ela é muito disseminada na China. É o país que mais usa robótica no momento, né? Os Estados Unidos usam muito também. O Brasil já tem bastante, mas ainda temos uma larga trajetória a caminhar. Na indústria automobilística, a Volkswagen, Ford, etc., quase os carros são 80% feitos por robôs. É uma área que tem uma robotização muito grande. E agora o agro também está usando robótica no campo, né? Tem uma série de operações que são automatizadas. Falando de como é que as crianças podem começar a se preparar para esse mundo, é aprenderem a pensar. Porque o que um robô faz? Ele faz aquilo para o qual ele foi programado a fazer. Então você precisa aprender programação. Você precisa ver quando a coisa dá errado, como é que você vai consertar. Então tem uma série de kits que várias escolas já estão usando. As escolas do SESI, por exemplo, elas têm um trabalho de robótica muito bom. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com eles, usando conjuntos com Lego, pecinhas do Lego, e motores e sensores. Então você constrói pequenos robôs e as crianças aprendem a trabalhar em conjunto umas com as outras, a resolver problemas. Programação usa-se em geral uma linguagem visual chamada Scratch, né, e não as linguagens mais tradicionais de programação, mas você aprende a lógica do se, então, o if, then, né, repetir até que determinada condição. Então é muito por aí, dá para a gente falar muito mais, mas para responder mais objetivamente é assim que eu vejo. E essas linguagens de programação para robôs, elas são muito diferentes dessas linguagens tradicionais, se bem que hoje também a gente está no low code e no code, quer dizer, até isso está evoluindo também, já temos até alguns programas sobre essa questão do low code e no code, mas em que grau de dificuldade ou de conhecimento a criança precisa ter para realmente aprender a programar com os robôs? As linguagens são muitas vezes adaptadas à faixa etária, né? Então você tem linguagens extremamente visuais para crianças da educação infantil
que vão estabelecer uma lógica de movimentos do robô na tela do computador, observando desenhos. E isso é uma linguagem preparada para que ele possa atuar como um robô. Né? Mas por trás disso, por trás desse visual todo, tem uma linguagem um pouco mais sofisticada que a criança não precisa, nesse momento, ter conhecimento. Né? Mas ela vai conseguir obter do robô o resultado que ela pretende usando essas linguagens visuais de computador. E isso vai sofisticando, vai se sofisticando à medida que a criança vai crescendo e ela vai tendo mais condições de fazer leituras mais sofisticadas, de códigos mesmo, mas existem linguagens desde para crianças muito pequenas e que vão conseguir evoluir através do uso dessas linguagens para uma capacidade de pensamento lógico muito mais evoluído no futuro. Né? Ela começa com uma coisa muito simples, visual, e vai evoluindo. O pensamento lógico, que é o que a gente pretende de fato, se estabelece já desde o começo. E hoje, uma criança, enquanto nas escolas onde ela está estudando ainda não se ensina isso, como ela poderia aprender? Porque nós certamente temos muitos ouvintes aí que estão querendo que seus filhos já comecem a estudar robótica, que é uma coisa que sem dúvida vai ter uma tremenda influência no ensino e no trabalho. Então, robótica é uma coisa que o ideal é você aprender na escola, porque um kit de robótica ainda é um pouco caro para você ter em casa. E aprender sozinho é mais difícil. Na escola, a técnica que a gente em geral usa é colocar 4 alunos com um kit de robótica. Então, cada 4 alunos formam um grupo e eles aprendem a solução colaborativa de problemas, que é uma habilidade e uma competência fundamental para o resto da vida deles, né? Essa capacidade de trabalhar em conjunto, de planejar. E a linguagem de programação, como o Sérgio estava dizendo, ela pode ser muito simples, mas ela parte dos princípios básicos, que é: eu quero que esse robô se ligue quando acender a luz, de modo que ele à noite vai estar apagado e quando nascer o sol, o sensor dele de luz vai indicar que é para ele se ativar. Aí eu quero que ele caminhe em direção a uma parede verde. Então o sensor dele vai procurar onde é que está o verde e vai deslocar as rodas dele através das engrenagens. Eu tenho uma bateria, então tudo isso tem que ser programado. Se a luz se acender, ligar o motor de deslocar para onde? Em direção à luz verde. Tudo isso vai compondo uma coisa que eles fazem e sempre vai dar errado nas primeiras vezes. Então, aprender a lidar com o erro e transformar o erro em aprendizagem, porque quando a gente diz que o poeta errava pelos campos, procurando em cada flor o perfume da mulher amada, ele não está fazendo um erro, um pecado, uma coisa assim. Ele está buscando. O erro é uma busca. Errar é humano est. Ou seja, pesquisar através do erro é humano. Né? Então, essa é a principal característica que a gente tem que dar para a educação das crianças. Serem sujeitos críticos, que vão analisar o que eles querem daquele robô e pensar o que esse robô vai fazer em vez de ser eu a fazer. E o robô fazer uma coisa que você não faz é bom se for descer numa mina a 500 metros abaixo da terra e você não precisa estourar os teus pulmões com gases de enxofre. Mas é ruim se você for perder o emprego e ficar em casa desempregado e não ter dinheiro para pagar o aluguel. Então as crianças precisam começar a entender isso, como é que os robôs vão mudar o nosso mundo, as relações de trabalho, etc, etc. Eu acho que esse é o principal fator educacional que a gente tem que trabalhar com as crianças. Como tudo na vida, tem seu lado positivo e seu lado negativo. Com certeza. Né? E ela vai ser incluída realmente no currículo escolar, quer dizer, as escolas estão procurando colocar isso no currículo. A gente percebe um grande empenho e uma compreensão de importância sobre a robótica na educação e inclusive na educação pública, né? O que, até pelo tamanho, pela estrutura necessária, tem uma série de dificultadores aí, mas é importante.
os gestores entendem na robótica uma componente importante para o processo educacional agora, já pensando no futuro, né, nos cidadãos lá para frente. Nas escolas privadas, nas escolas particulares, ela já é uma realidade há muito tempo, né? As escolas particulares têm realmente recursos. As mais ricas, né? As mais ricas têm mais. Tem um investimento, né? Tem um investimento e há uma demanda a partir dos pais também, né? Os pais fazem questão de que esses conteúdos sejam trabalhados pelos filhos, afinal de contas eles pagam uma mensalidade, querem que os filhos recebam uma contrapartida relevante, né? Então o que a gente percebe é que no sistema público ela vem chegando por importância, por relevância, e nas escolas com recursos financeiros ela já está há bastante tempo e já se observa aí um resultado interessante no uso dela no processo educacional. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a Secretaria de Educação acabou de aprovar um decreto, acho que foi até já assinado pelo governador, instituindo o ensino de robótica nas escolas públicas estaduais aqui em São Paulo, né? Acho que é uma aula por semana, uma coisa assim, né? De 50 minutos, né? E na própria BNCC, Computação, né? Que é a Base Nacional de Conteúdos Curriculares, já tem a BNCC Computação, que entre vários outros assuntos também tem tecnologia de modo geral e robótica em especial, né? Eu acho que é uma grande tendência a escola pública incorporar não só a robótica em si, mas quando você está aprendendo robótica, você está aprendendo melhor matemática, física, porque a matemática, o grande problema na educação é que ela é muito abstrata. Para que serve aprender raiz quadrada? E quando você tem um projeto, aprendizagem baseada em projetos, isso dá uma mão na massa, né? E o cérebro na coisa, né? E nós estávamos falando que a robótica ela vai ter seus benefícios e seus malefícios, né? Quer dizer, benefícios no sentido de oferecer uma série de trabalhos aí que vão possibilitar pelos robôs, mas tem um lado negativo aí que você estava falando. Fala um pouco sobre essa questão, como é que a robótica vai influir em todos esses segmentos. Então, como vai influir é uma coisa que a gente não sabe direito. Quando alguém inventou o avião, o Santos Dumont, ele imaginava que a pessoa iria viajar de São Paulo para Paris, né? O Santos Dumont era super ligado na França, né? Mas ele não imaginava que isso ia ser usado para jogar bombas e matar milhares de pessoas, né? Quando alguém inventou a primeira faca, logo pensou em cortar uma carne de um animal e talvez não em esventrar um inimigo, assassinar uma pessoa. Então a robótica também. A palavra robô, ela foi inventada na década de 20 por um escritor tcheco chamado Karel Čapek, que escreveu um romance de ficção científica que ele usou pela primeira vez a palavra robô, que ela vem do eslavo robotva, que significa trabalho forçado. Robota, em russo, em tcheco, é trabalho. E robotva é trabalho forçado. Então o robô é um escravo automático. Só que você não precisa escravizar outro ser humano. Você tem uma máquina que faz aquilo, né? Então isso vai ter enormes impactos na produção. Boa parte das tarefas repetitivas, você tem que ficar só moendo uma coisa, moendo, põe um robô fazendo isso. E dá uma remuneração para esse ser humano ficar em casa, vendo televisão, escrevendo poesia, brincando com os filhos. A economia vai agradecer, porque esse robô vai produzir uma riqueza social muito maior do que esse trabalhador humano fazendo. Então nada é melhor do que esse ser humano ser remunerado para fazer outras coisas mais justas e mais humanas, né? Mas o mundo nem sempre funciona assim. Muitas vezes esse ser humano que é tirado desse trabalho repetitivo pelo governo, ele vai ficar desempregado, vai ficar na miséria. E isso é nisso que a sociedade precisa pensar. Esse algoritmo de programação da sociedade, ele precisa ser pensado. É aí que entra a política. Não a política com o P minúsculo, que a gente está tão habituado a ver, mas a política pensada de um jeito grande, né?
Agora, pensando ainda nessa questão, eu imagino que é importante que haja conhecimento sobre o assunto. As futuras gerações, a garotada, conhece a robótica e os benefícios que ela pode trazer, ou ela vai ser vitimada por ela. É uma coisa que vai acontecer e ninguém vai saber nem de onde veio o desastre, né? É importante que haja essa oportunidade de manuseio do conhecimento, manuseio da programação, dos robôs, para que se possa tomar decisões adequadas com conhecimento, né? Eu acho que é importante que a robótica seja inserida na educação desde cedo, para que nós sejamos protagonistas do processo de robotização das empresas, das indústrias, e não venhamos a ser vitimados por ela. Que ela só traga benefícios, né? Em princípio, ou que ela seja dirigida por pessoas com conhecimento sobre o assunto, né? Então, um menino que na 8ª série, na 5ª série, teve uma oportunidade de vivenciar programação de robótica, na vida adulta, quando ele for confrontado por uma realidade em que os robôs estão ali sendo cogitados para algumas funções, ele vai saber do que se trata, ele vai conhecer aquele assunto. Ele não vai ser simplesmente um jogador de tamancos. Vai ser simplesmente ver o que está sendo feito, mas sem saber. Ele vai ser protagonista, ele vai ser parte das decisões, né, na medida que ele conhece. Embora, eu acho que é muito importante a gente ter noção que o primeiro conhecimento não se adquire. O conhecimento ele é construído. Você pode receber informações e aí você vai construir o teu conhecimento. Mas você ter conhecimento não significa que você tem sabedoria. Eu sempre digo que se eu te disser que x é igual a 15, isso não é uma informação, é um dado. Mas se eu te disser que x é a feijoada que tem naquele restaurante aqui perto e 15 é o preço, isso já passou a ser uma informação. Mas ainda não é um conhecimento. Você só vai conhecer a feijoada quando você a comer. Aí você vai conhecê-la. No entanto, você ainda não vai ter a sabedoria. A sabedoria é você saber que se você está muito gordo, não convém você comer a feijoada. Se você vai dar uma palestra depois do almoço ou vai ter que assistir uma aula, é melhor não comer a feijoada. Come uma coisa mais frugal. Aí entra a sabedoria. E muitas vezes o que faz falta no nosso mundo, e a gente precisa preparar as crianças, é para elas buscarem a sabedoria, terem uma consciência crítica. Às vezes o conhecimento, ele até te afasta da humanidade. A gente vê quanto o povo alemão no Holocausto, conduzido por Hitler, aquela matança horrível de pessoas que promoveram, quanta gente era formada, tinha cursos superiores, ouviam música clássica e, no entanto, fizeram das piores chacinas da humanidade, porque faltou a sabedoria. E a sabedoria, ela muitas vezes está mais perto do amor do que do próprio conhecimento. Eu acho que é importante a gente temperar isso também, só para... E com relação à inteligência artificial, como é que isso aí vai linkar? Quer dizer, os robôs, eles vão também chegar ao ponto de pensar, de tomar decisões, de realmente fazer alguma coisa que um ser humano talvez não tivesse pensado. Quer dizer, a inteligência artificial vai estar embutido no robô? Eu penso que sim, que a inteligência artificial vai estar embutida em tudo, a partir de agora, né? Esse desenvolvimento incrível da possibilidade de processamento, essa quantidade impressionante de informações à disposição, enfim, a inteligência artificial ela vem tomando espaço cada vez maior em várias áreas e a robótica não vai ser diferente, né? A gente já vê, por exemplo, no Japão, alguns robôs que têm essa capacidade de fazer escolhas a partir do uso de inteligência artificial, né? Agora, que tipo de escolhas, como é que esses robôs vão ser programados, de que maneira eles vão poder atuar de fato, né? A serviço de quem eles vão estar, né? O que é fato é que a inteligência artificial vai chegar na robótica com tudo, como vai chegar em todas as áreas, né? E um robô, ele é programado, né? Quer dizer, existe lá todo um processo de
codificação que vai definir como é que ele vai agir. Tá? E isso, a programação desses robôs vai ser um trabalho feito por um programador e que vai definir como é que ele deve atuar. Sim, programadores e outros profissionais, né? E, por exemplo, falando de inteligência artificial, primeiro eu não gosto de falar de inteligência artificial, parece que é uma coisa. São inteligências artificiais. Cada um desenvolve o seu sistema. E tem inteligências que são mais inteligentes e outras são mais burrinhas. Basta a gente entrar nesses sites e experimentar. A inteligência do chat GPT, a inteligência não sei do que, a inteligência do Midjourney. Agora tem inteligências para desenvolver e criar músicas. Tem inteligências que trabalham com a geração de filmes. Mas tudo isso não é inteligente. A inteligência é dos seres humanos que programaram e que fazem a moderação. Se você disser, eu quero gerar um desenho de um cara espetando uma faca na barriga do outro e o ventre para fora, soltando sangue, a inteligência não vai fazer. Se você pedir um conteúdo obsceno, eu quero uma mulher pelada, ele também não vai fazer. Porque existe uma moderação humana que definiu as regras. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Agora, do mesmo jeito, eu posso amanhã, tem uma porta na minha casa que eu chego e ela reconhece por reconhecimento facial que eu sou eu e se abre. Mas amanhã eu não paguei o condomínio do meu prédio e a porta não vai se abrir e vai falar, você vai ficar aí fora enquanto não pagar o condomínio. Então a inteligência artificial pode ser usada para facilitar a nossa vida ou para trazer coisas muito mais complicadas. Mas a inteligência artificial ela está sendo sobrevalorizada. Existe a chamada síndrome de Frankenstein. O ser humano morre de medo de criar uma coisa que depois não domina, a chamada síndrome de Frankenstein. Né? A inteligência artificial não é isso tudo. Ela é mais como se fosse um cruzamento de cachorro com papagaio. Um papagaio, ele tem o psittacismo, que é a capacidade de falar uma coisa aparentemente inteligente num contexto significativo. Mas o papagaio, na verdade, não tem consciência do que ele está falando. A inteligência artificial também não tem consciência do que ela fala. Eu peço, me redijam uma carta de desculpas, pedindo desculpas pelo atraso do meu condomínio e pedindo mais uma semana de prazo. Ela vai fazer uma carta muito boa, ela vai te ajudar nisso. Mas ela não tem consciência do que ela está fazendo. É como um cachorro, que eu digo, Toby, vai buscar o jornal. E ele volta todo contente trazendo os meus chinelos. Eu falo, não, Toby, não é os chinelos, é o jornal. Aí ele vai e aí traz o jornal. Ele continua não sabendo o que é um jornal, mas ele aprende a te trazer o que você queria. A inteligência artificial é mais ou menos por aí, né? Com o lado bom e o lado negativo. Como é que a robótica pode facilitar esse processo de inclusão social, quer dizer, fazer com que pessoas consigam atingir uma riqueza maior ou pelo menos ter um padrão de vida melhor? Então, a robótica ela pode atender às aptidões das crianças. Quando a gente fala de colocar a robótica na escola pública, né, nas escolas estaduais e tal, é uma oportunidade que muitas crianças eventualmente não teriam de exercer uma aptidão para a programação, para a criação em tecnologia, né? Então só nesse aspecto eu acho que a educação de robótica em grande escala pode revelar talentos incríveis em programação e há uma demanda gigantesca por profissionais que trabalham em robótica, em tecnologia, em programação e cada vez mais. Então, esses alunos, esses indivíduos que estariam alijados dessas oportunidades ou dessas funções vão receber uma oportunidade através do ensino de robótica desde cedo na escola. O governo já está agindo nesse sentido? Já tem leis aprovadas, já existem aqui no estado de São Paulo, inclusive, já existe todo um encaminhamento e eu acho que é fundamental porque a oportunidade de utilizar essas tecnologias, essas ferramentas, tem que ser de todos. E muitas vezes a gente descobre talentos incríveis que não aconteceriam eventualmente
sem essas oportunidades da escola, né? E o Brasil, nesse contexto aí, está bem posicionado em relação aos outros países do mundo. Nosso governo está trabalhando nesse sentido. Olha, é uma coisa ainda tão incipiente que é difícil dizer. E nós temos tantas mazelas e tantas carências na educação. Basta a gente andar aqui pelo centro da cidade e ver a Cracolândia e pensar e ver esse pessoal, às vezes, com crianças pequenas, eles, enfim, a miséria, ela é uma coisa que acaba com qualquer perspectiva mais humanista, né? Então, como é que a gente pode usar uma coisa como a robótica ou algo mais simples, como uma caneta? A caneta, vamos pôr isso na escola e a educação vai melhorar. A pessoa que saiba usar a caneta vai ser mais feliz, ela vai ter melhores empregos. É verdade, mas a caneta sozinha não faz isso. A robótica sozinha também não vai fazer nada. É a política do que a gente fizer com a robótica. Então eu posso ensinar robótica na escola. Olha, vocês vão fazer o robô se mexer, ou vamos fazer uma luta de robôs, e um vai bater no outro até um quebrar. Ok. Eles vão aprender alguma coisa, mas eu também posso fazer um projeto social. Vamos fazer um robô que vai ligar a energia eólica ou a energia solar e vai transformar essa energia e extrair um hidrogênio verde, pensando na sustentabilidade do planeta. A gente pode ter programas de uso social da robótica, de uso ambiental da robótica, de uso criativo cultural. Vamos fazer, enfim. A imaginação é o principal. O Einstein já dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Então também no uso da robótica é com a imaginação que a gente vai construir um mundo melhor, mais justo, mais igual para todos, né? E cada vez também discutindo mais, né? Quer dizer, colocando a sociedade, conhecendo mais quais são as possibilidades, quais são os problemas que podem ser enfrentados. Isso, discutindo e tendo indicadores, porque na educação, assim como na política, a pior coisa que a gente tem é o gogó, né? É a versão. Eu farei, eu fiz, e é tudo sempre muito grandiloquente. O importante é ver dados. Os alunos de uma escola que estão trabalhando com robótica, comparados com outros alunos de uma escola do mesmo nível, que não usa robótica, quais são as competências e habilidades que eles têm de diferente? O que deu errado? O que a gente tinha de expectativa e que não deu certo? A gente precisa sempre trabalhar com indicadores concretos da realidade. Transformar dados em informação para poder transformar a informação em conhecimento e aí construir a tal da sabedoria. Tem um livro, né, que é o ABC da Robótica. Como é que isso pode ajudar? O que fala esse livro? O ABC da Robótica, ele é um abecedário, né? Então ele tem palavras de A a Z relacionados com o universo da robótica, da tecnologia, né? Então ele é um estímulo para o aluno que vai fazer a leitura desses verbetes e eventualmente trabalhar mais, pesquisar mais sobre esse assunto. Ele é um start, digamos assim, para o universo da robótica. É essa a ideia do ABC. Ele é um livro que a gente escreveu, nós dois somos autores, né? Foi lançado agora pelo selo editorial Trix. E tem 72 páginas, para um livro infantil tem um bom tamanho, muito bem ilustrada por um ilustrador bastante famoso, o Guazelli, o Eduardo Guazelli, né? Ele tem umas obras geniais e tal, e a gente teve a honra dele ilustrar o nosso livro, né? Eu acho que a grande característica que tem é que, primeiro, é um livro de literatura infantil, não é um livro de tecnologia. Que a gente usa a tecnologia para fazer humor, para contar coisas interessantes, e claro, com essa pegada que está presente no nosso jeito de encarar a robótica, uma pegada humanista, e onde a gente sempre instiga a criança a pensar. Então, por exemplo, sei lá, letra B, bateria. Porque sem bateria um robô não consegue se mexer. E você precisa ter atenção de recarregar a bateria para que o robô, quando você quer usar, ele não esteja parado sem energia, né? Então, a gente sempre devolve a bola para a criança de um jeito assim que a instiga. Então é um livro que, embora ele não ensine robótica, ele cria um contexto
muito favorável a que um professor de robótica de uma escola tenha na biblioteca e estimule que os alunos leiam e discutam, porque ele traz um viés mais humano, bem-humorado, e do principal que a gente encara a robótica, né? Mas é um livro de literatura infantil, muito interessante e para a criança se divertir bastante. E como é que a criança pode adquirir esse livro? Os pais podem comprar no site da editora, né, matrix.com.br, e na Amazon também. Ele está posicionado entre os 100 mais vendidos atualmente, que é uma coisa bem legal. E certamente em breve nas bibliotecas das escolas, os pais, as crianças vão ter a oportunidade de conhecer, né? E oferecer, né, livros. Agora vem a minha mensagem, para além da robótica. Eu sempre tenho uma mensagem que é relacionada à leitura e a livros, né? Leiam, ofereçam livros para as crianças, ofereçam livros para os filhos, para os sobrinhos, convivam com livros em casa, coloquem livros na cozinha, no banheiro, na sala, no quarto, ofereça para a criança a informação de que leitura é uma atividade interessante, importante e agradável, né? Crie na família uma cultura de leitura. Se bem que hoje em dia também vídeos, né? Quer dizer, na internet, como esse programa que nós estamos fazendo, quer dizer, vocês também pensam em desenvolver cada vez mais vídeos sobre todo esse trabalho que vocês estão fazendo? Olha, aí sendo bem sincero é o seguinte, né? O vídeo ele é muito importante desde que o cinema foi inventado, né? E assim como os livros não substituíram a contação de histórias numa roda à volta da fogueira ou em frente a uma lareira de uma família, e o teatro não substituiu os livros, e o cinema não substituiu o teatro, e a televisão não matou o cinema, e agora a internet também não matou nada disso, pelo contrário, tudo se multiplica e interrelaciona. Eu sou fã de assistir conteúdos no YouTube, assistir podcasts e tal. Mas nisso aí é o seguinte, o livro ele também é um produto comercial. Ele está à venda, como o Goi disse, no site da editora, na Amazon, em vários outros lugares, Magazine Luiza, Submarino, Americanas, e em livrarias físicas, na Livraria da Vida, em pequenas livrarias infantis que tem por aí, e estará cada vez mais. E eu espero ver também nas bibliotecas escolares, bibliotecas comunitárias, bibliotecas públicas, né? Agora, ele é uma coisa comercial. Nós ganhamos uma porcentagem enquanto autores. O autor ele tem uma porcentagem de direito autoral. A editora precisa vender muitos livros para ganhar com isso, para poder ter a distribuição, os pontos de venda também. Então também um canal. Eu tenho muito interesse e já atuei muito com audiovisual, cineclubes, eu fui cineclubista, criei alguns cineclubes, o Cineclube Oscarito, fui administrador do Cineclube Bexiga, então eu sou um entusiasta pelo audiovisual, né? Mas precisa ter um projeto comercial nisso, você sabe. Você tem uma audiência, você tem aqui uma placa que já passou de 100 mil, você deve estar com um número maior, já perto talvez dos 200 mil, né? Não, estamos com 125 mil. 125 mil, mas está a caminho dos 200 mil, nós vamos ajudar a chegar lá, né? E você sabe como isso é importante para uma remuneração, uma sustentabilidade. Então se amanhã vier um projeto que diga, olha, vocês não querem fazer um canal e tem aqui essa verba e tal, ok, a gente topa, a gente está aí para ideias interessantes, mas começar assim do zero, como você começou, se bem que você tinha a tua empresa, o teu podcast nasceu porque você já tinha uma estrutura da empresa. Então nós estamos abertos a ideias assim desse tipo. Nosso público deve estar ávido para realmente se aprofundar nesse assunto de robótica. Sim. E como é que ele pode, aonde ele pode estudar, que atitude que ele deve tomar para realmente participar de ensinamento de robótica? Bom, tem dois jeitos, a meu ver. Um é um jeito prático, você precisa mexer com robôs, precisa mexer com programação. E tem outro jeito que é o jeito teórico e informacional.
Se você ler artigos, né, e não ler só o que sai na imprensa, que geralmente é coisas mais superficiais, mas procurar ler artigos mais profundos e que questionem o papel da robótica, por exemplo, no movimento sindical, o papel da robótica na educação, o papel da robótica em políticas públicas, né? Quanto mais você ler, estudar e conversar com as outras pessoas, você vai ter condições de ir entendendo um pouco melhor disso tudo. Mas para aprender robótica mesmo tem que ser hands-on, né? Você mexendo com ela. Esse é, inclusive, o grande valor que a gente trabalha isso no nosso livro, é essa noção de que você precisa mexer para aprender. Não basta ficar só teorizando. O homem desenvolveu o cérebro através do desenvolvimento, o polegar opositor, as mãos e tal, né? E, enfim, a robótica é isso. É uma oportunidade de você ter a praxis, que é juntar a prática com a teoria. Não existe robótica sem teoria. E não existe robótica sem prática. Ela junta, como poucas coisas, a capacidade de você trabalhar por projetos, que é um tipo de metodologia pedagógica que dá muito certo, porque ele traz significado, traz relevância, permite a tentativa e erro. Eu acho que esse é o grande caminho. Mas existe hoje alguma escola ou alguma forma de nosso ouvinte chegar lá e falar, bom, amanhã eu vou lá para começar a fazer esse curso, esse treinamento, obter esse aprendizado? Assim, avulso não existe, né? Não, pelo menos eu não conheço. Né? O que tem são escolas que oferecem cursos de robótica para os seus alunos que estão matriculados no ensino regular, né? E aí a escola oferece atividades de robótica, cursos de robótica, desde o comecinho até o final já no ensino médio. Né? E então a criança vai evoluindo ao longo do processo educacional, ela vai tendo oportunidade de vivência com esse conhecimento de robótica. Agora, no mercado existem brinquedos, digamos, que têm embarcado conceitos de robótica. A Lego oferece uma série de kits de robótica, são autoexplicativos, você tem ali o site deles também como suporte para utilizar, para montar alguns robôs e tal, e ver alguns resultados, programar alguns robôs também, e de maneira independente. Mas eu acho que o ganho maior da robótica é ele ser inserido no processo educacional com a direção ali do professor, com a participação dos colegas, né? O aprendizado que o Seabra estava comentando, a coisa de resolver problemas juntos. Tem um aspecto também que é compartilhar os equipamentos, né? É importante a criança aprender a compartilhar o que ele tem, por isso que cada kit de robótica é compartilhado por 4 alunos que vão ter que negociar o uso e tal. A riqueza da robótica na educação, inserida no ambiente escolar, ela é imensurável. E é assim, de maneira avulsa, ela vira uma brincadeira, talvez, para aqueles alunos para aquelas crianças que têm realmente ali uma aptidão, uma vontade de mexer com parafusos, e com equipamentos e com ferramentas, né, que tem muitos assim. Então aí no caso o mercado oferece alguns produtos. E o governo está apoiando, vamos dizer assim, fazendo um trabalho no sentido de que isso seja realmente levado às crianças de uma forma obrigatória, quer dizer, para realmente haver um desenvolvimento da robótica. Para haver um desenvolvimento, exatamente. A gente vê, por exemplo, alguns governos de estados do Nordeste têm um trabalho de fomento à robótica em escolas, em sala de aula, e isso tem formado equipes de robótica que participam de Olimpíadas de Robótica até fora do Brasil. E o Brasil tem feito um papel excelente com essas equipes, né? E são alunos que vêm trabalhando na escola pública, eventualmente, ou no SESI, né? O SESI tem uma participação incrível nessa área, mas em geral são alunos que vêm trabalhando a robótica desde os primeiros anos do ensino fundamental, né? E aí vão trabalhando como equipe, vão desenvolvendo todo um conhecimento e
se transformam ali numa equipe que tem força para concorrer com outras equipes de outras escolas em Olimpíadas, em torneios internacionais ou nacionais, né? Agora, claro que isso tudo ainda é muito incipiente. Todas essas coisas, e o Brasil tem tido boas colocações em torneios internacionais de robótica, essas escolas do SESI são um grande exemplo que as pessoas precisam prestar atenção nisso, porque tem um trabalho muito sério e efetivo, né? Mas a verdade é que ainda você vai nas nossas escolas e o livro é subutilizado, o computador é subutilizado. A banda larga não está presente em praticamente quase nenhuma escola. Todo mundo tem um celular no bolso, qualquer criança tem, mas aí a escola proíbe usar, porque eles vão usar para outras coisas que não interessam. Então a gente ainda não resolveu esses problemas. A robótica é apenas mais um problema que a gente tem aí, não está bem solucionado. Eu acho que todas as iniciativas que a gente vê, tanto do governo federal como vários governos estaduais e diversos municipais, né, são iniciativas meritórias, como aquelas de usar o computador na educação, como aquelas de usar os livros na educação, mas a robótica ainda está muito longe de um estágio que deveria estar, né? Se alguém, eu não saberia recomendar para ninguém. Eu trabalhei há uns poucos anos atrás como diretor de desenvolvimento da Zoom Education, que é uma empresa de robótica educacional. E a gente vendia para milhares de escolas no Brasil. O material pedagógico que o SESI usa era produzido por nós, né? Então eu conheço bastante bem essa área, sei, mas eu não conheço uma escola que eu pudesse recomendar, vai fazer um curso de robótica. Inclusive tem algumas que eu até acho que é um pouquinho picaretagem, sabe a onda? Venha fazer um curso do metaverso, venha fazer um curso de inteligência artificial, venha fazer curso de robótica. Esses hypes, coisas que estão na moda, elas trazem muito os falsos demagogos, os falsos profetas, né? Você sabe que o Moisés, quando ele subiu lá na montanha para receber o download dos 10 mandamentos de Deus, demorou muito tempo, porque o download era lento naquela época. Quando Moisés voltou, o povo estava adorando um bezerro de ouro. Então as pessoas são loucas por arrumarem um bezerro de ouro e adorarem. A gente precisa tomar cuidado com isso. Eu, inclusive, estou tentando me aprofundar em inteligência artificial e vai ter agora um evento a semana que vem. Vou participar, vai ser numa sexta e sábado, dia todo, vamos falar sobre inteligência artificial, vai ser bem interessante. Aonde é o evento? O evento vai ser, ele é patrocinado pela Adapta e vai ser no hotel lá na Transamérica. Está tendo muitos eventos nessa área. O CGI, que é o Comitê Gestor da Internet, também está organizando. E recentemente, acho que semana passada, a Fundação Itaú Cultural, lançou um edital de projetos de inteligência artificial para a educação. É interessante ir atrás disso e de repente apresentar um projeto. Enfim, a verdade é que nossos jovens hoje, eles têm que realmente ir atrás desse conhecimento, porque isso vai ser o futuro e é importante que eles participem e ajudem, né, o Brasil a se transformar num país, numa potência intelectual nessas novas tecnologias. E eu estava, só a propósito, vendo um cara falar esses dias, agora, perdão, esqueci o nome dele, é um gringo, né? E ele dizia o seguinte, que os empregos na área de inteligência artificial estão sendo melhor preenchidos por gente que tem maior leitura de livros. Porque essas pessoas têm um universo vocabular muito maior do que só os tiozinhos do Zap, que tem um universo vocabular muito pequeno. E para você interagir com a inteligência artificial, quanto mais cultura você tiver, um arcabouço maior, inclusive semântico e tal, você consegue resultados muito melhores. Então, de qualquer jeito, o conselho é, como o Gui estava dizendo, né? Leiam. Livros e mais livros. Pode ler na internet também, pode ler no Kindle, o que quiser, né? Mas a leitura em papel é uma tecnologia super avançada, não precisa de eletricidade, você vira a folha, enfim. Volta ao início, né? Por isso, isso aqui interfere. É outra coisa, né? Realmente o desenvolvimento, né, está muito forte e
cada dia surge uma novidade, Verdade. e para acompanhar isso, eu me perco muito, assim, de repente, tem que fazer um pagamento, fica tão complicado, se você não se informar direitinho como tudo isso funciona, você passa para trás. Alijado da realidade do momento, do processo. Né? Bom, para finalizar, eu vou entregar aqui 2 livros para vocês, agradecendo essa participação. Um é Dicas de Como Chegar Lá, que é um livro que conta um pouco da minha história, da SIGA, que durou me consiga, hoje é a TOTUS, da Perplexo, enfim. É um bom livro para a pessoa se espelhar. E um outro que é o Fotolabor, Werner Abercorn. Meu pai era fotógrafo e fazia fotos de São Paulo, do Rio, de Santos, mostrando aí a nossa cidade, principalmente nas décadas de 50 e 60. É bem interessante também. Que precioso. Olha que bonito. Fantástico. Espaço Líquido Editora, não conhecia. Chope Antártica. Nossa, adoro essas imagens. Os nossos ouvintes devem estar interessados em realmente ter contato com vocês para conhecer mais sobre todo esse assunto de inteligência artificial, de robótica e tal. Quais são as formas que eles podem conseguir isso? Bom, nós temos um blog onde a gente vai pôr, não é um blog onde a gente cria conteúdos, é um blog onde nós vamos pôr o link para esse podcast que nós estamos gravando aqui consigo, onde qualquer matéria que sai num jornal ou em outros blogs a gente também põe, tem um press release, tem um resumo de quem é o Sérgio Maciel e os livros que ele já escreveu, quem é o Carlos Seabra e os livros que ele já escreveu, quem é o ilustrador, enfim. O endereço desse blog é blogs.utopia.org.br/abc-robot. E lá tem as formas de contato conosco. Por e-mail principalmente, o nosso WhatsApp, tem um perfil profissional. E aí, só para fazer um pouco de propaganda também, a gente não vive só de vender o livro, né? As pessoas também podem nos convidar para ir em escolas, dar palestras, oficinas para professores de como eles podem usar de um jeito criativo a robótica e outras coisas da tecnologia, porque a gente mexe com blogs, com produção de revistas, com o lúdico, jogos, né, educação, enfim. Tudo isso você pode encontrar no nosso perfil nas redes sociais a partir do nosso blog. Perfeito. Acho que com isso vai haver uma propagação de conhecimento dessas tecnologias que estão surgindo aí. Muito interessante. Só agradeço a participação de vocês. Tenho certeza que foi muito importante para nossos ouvintes. E muito obrigado. É um prazer tê-lo conhecido, Ernesto, e fazer parte desse seu trabalho. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo podcast.